poderosa guerreira que ao meu lado anda. Pega minha mão, Senhora da natureza, deusa trovão, tu és toda beleza. Balança tua saia, epa, rei, oia. Balança tua saia, saravá e ançã. Balança tua saia, epa, rei, oia. Balança tua saia, saravá e ançã. E ançã, menina, és o meu tesouro. Aonde ela mora? É na mina de ouro. Aonde ela mora? É na mina de ouro. Aonde ela mora? É na mina de ouro. E a sua relampeja, ventania que rodeia, rodeia. Aonde ela mora? É na mina de ouro. Aonde ela mora? É na mina de ouro. Aonde ela mora? É na mina de ouro. Oia, oia. Senhora bonita. Senhora do ar. Oia, oia. Senhora bonita. Senhora do ar. Eu sou poderosa. Eu sou corajosa. Eu sou um sucesso. Eu sou poderosa. Demais! Eu sou corajosa. Eu sou um sucesso. sou. Oi, pessoal, já vamos começar nossa aula. Fiquem aqui que vai ser muito legal. Quantas pétalas de rosa Flutuando no rio de Oxum, rio sagrado que nos abençoa, cachoeira de Mamãe Oxum. Quantas pétalas de rosa no rio de Oxum, rio sagrado que nos abençoa, cachoeira de mamãe. Oxum. Saudamos e reverenciamos a sagrada manifestação da natureza. Oi, pessoal! Ontem a gente teve uma live extra de lua nova, né? E foi muito bacana, foi bem legal. Foi lá no perfil Melissas, que é o perfil do meu trabalho devocional. Essa música que vocês estão ouvindo é a música desse projeto. É um projeto que eu tenho muito carinho mesmo, assim, no fundo do coração. E a ideia, meu cabelo tá meio esquisito aqui. E a ideia agora é a gente aprofundar um pouquinho nesses conceitos que às vezes parecem muito antagônicos, muito conflitantes, né? A gente acha que, por exemplo, a devoção e a sacralidade estão exclusivos de uma ou outra religião. E na verdade não. Religião é a forma como você pessoalmente vai se conectar com aquilo que você acredita ser sagrado. Então não é algo exclusivo, pelo contrário, é inclusivo, né? Então você tem a sua, eu tenho a minha, cada um tem uma forma. E não quer dizer que a minha seja certa, a sua seja errada. A gente tem, inclusive, momentos muito ricos quando a gente consegue compartilhar e trocar esses diferentes pontos de vistas, sem querer impor nada para ninguém. Então não é essa aqui a minha intenção. A minha intenção é realmente mostrar que a voz do sagrado, né, a manifestação daquilo que a gente considera sagrado é múltipla. Existem milhões de manifestações por aí e cada um vai ter a sua. Bom, chega de introdução, vamos começar? Eu vou desabilitar aqui os comentários, mas no final a gente vai ter um espacinho para tirar dúvida. É só colocar ali na interrogação que a gente vai tirando. Então hoje a gente vai falar de inspiração. E para falar de inspiração, eu vou abordar 3 tópicos muito importantes: sensual, sagrado e criatividade, que eu brinco que é o SSC, né? Sensual, sagrada e criativa. Então, vamos entender aqui então o que a gente vai falar sobre isso.
por que eu escolhi falar desse tema na nossa na nossa quinta live. Porque as pessoas costumam me perguntar o seguinte: Lili, da onde vem a inspiração? Ou elas me perguntam: Lili, como eu faço para encontrar o meu público? Como eu faço para encontrar as pessoas que gostam, que vão gostar daquilo que eu faço? Ou então elas perguntam: como eu faço para divulgar a minha arte, né? Um grupo de colegas estava ali conversando sobre como era difícil se manter criativa nesse mundo de produção de conteúdo sexual, sensual, sendo que parece que a valorização dos clientes, em outra parte, é muito baixa, né? Eles estão ali sempre querendo roubar o conteúdo, revender, baixar de formas ilegais, e aí elas ficam tendo que criar milhões de coisas interessantes para atrair, e por outro lado, a resposta sempre acaba sendo muito negativa. Como então conseguir ser sensual num mundo em que a sensualidade ainda é vista como algo tão ruim, tão depreciativo, que não merece respeito, que não merece ser um trabalho legítimo, né? As meninas, por exemplo, que produzem conteúdo autoral para aquela plataforma OnlyFans, elas estão tendo vários desafios, por exemplo, não conseguem ter acesso ao dinheiro que elas trabalharam para receber, porque as plataformas não reconhecem como um trabalho digno. Então você tem que procurar uma forma de você tirar um dinheiro, um banco que seja amigável à sua situação. Olha só, coisas que a gente nem imagina que essas mulheres passam. Então, veja só como que é interessante a hipocrisia da nossa sociedade. Todo mundo consome sensualidade o tempo todo. A sensualidade, inclusive, é um elemento importantíssimo na comunicação, mas a gente não valoriza isso. É muito parecido com a arte no geral. Todo mundo consome arte, isso ficou super evidente agora na pandemia, em que a gente se viu privado de várias formas de lazer, e aí as lives, a música, o Netflix, que são plataformas de distribuição de arte via streaming, via formato digital, todo mundo estava consumindo isso, mas o quanto que a gente tem de patrocínio, de incentivo para esses trabalhos acontecerem, para esses trabalhos continuarem sendo vinculados. Então é muito interessante a gente começar a perceber como que a gente comunica isso para gerar e receber valor. Então, um breve resumo para quem perdeu as outras aulas, tá? Para quem ainda não está inscrito, se inscreve lá no link na bio. A gente começou com esse mapa. A gente tinha uma ideia de onde a gente queria ir. Psique foi percorrendo esse caminho e trilhando as tarefas que a Afrodite passou para ela. Só que toda vez que a gente tem um mapa, a gente só conhece realmente o que a gente está fazendo depois que a gente começa a fazer. Olha a evolução desse mapa. Muito mais detalhado, né? Muito mais rico de informações e de símbolos. Isso tem tudo a ver com a criatividade. Por quê? A ideia, ela passa por uma transformação quando a gente vai materializar. Quando a gente está aqui com a ideia, se a gente ficar apegado ao mundo da imaginação, a gente não consegue materializar com clareza. Por isso é muito importante que você comece. Você pode achar que não está pronto, não está pronta, você pode achar que precisa estudar mais, você pode achar que não vai ficar perfeito, e não vai, e não tem problema, mas comece. Comece que você se transforma à medida que você faz. A ideia se transforma junto com você, que nem a mãe se transforma quando está gestando. Nós também estamos gestando uma ideia. Galera, fica aí que hoje a aula é importante, viu? Então, olha só. Aqui a gente tinha um esboço do que a gente iria fazer, mas a gente percebeu que Psique, ela foi para um lugar da ilusão, ela tomou consciência dessa ilusão quando as irmãs vieram ali invejosas criticar o que ela estava fazendo, colocar suspeitas na cabeça dela. E aí ela perdeu aquele amante invisível. Quando ela reconhece que aquele amante invisível não era um monstro, era Eros, ela perde esse amante. Ele some, ele fica chateado por causa da traição. E aí, num momento de desespero, ela vai pedir ajuda.
E para quem é que ela pede ajuda? Para a deusa do amor, para Afrodite. Afrodite, ainda receosa dessa mulher, querendo saber se ela realmente estava ali no nível de estar com seu filho amado, ela então coloca uma série de desafios, de tarefas para Psique. Separar as sementes, recolher lã de ouro dos carneiros selvagens, buscar a água pura da fonte mais alta que existe e ir para o mundo do subterrâneo, encontrar o creme milagroso de Perséfone. Todas essas tarefas são muito desafiadoras e vocês também vão perceber que existem desafios que vão estimular a criatividade de vocês. Quando a gente vai materializar a ideia, o que acontece? A gente encontra desafios. Imaginar é uma coisa, fazer é outra. E esses desafios são riquíssimos porque a gente aprende muito, a gente amadurece junto com a materialização da nossa criação. Qual é o paradigma que eu quero quebrar hoje? Essa concepção de que sagrado e profano são coisas distintas. Eu quero falar muito hoje sobre pares de opostos, tá? E eu quero que vocês entendam como que isso é importante para vocês encontrar a inspiração. Essa é a nova crença. Inspiração não é algo ao acaso, é algo que você sabe aonde encontrar e busca. Então, ontem a gente teve nosso encontro de lua nova no Instagram das Melissas. Foi muito legal. A gente desbloqueou agora de uma forma ritualística. Eu contei que isso é uma ferramenta que eu uso muito para a gente estabelecer novos hábitos. E foi ótimo, porque hoje eu me acordei muito inspirada. Eu justamente quis trazer aqui esse figurino, que foi um figurino que eu fiz há muitos anos atrás para uma performance de palco. Claro que ele é uma fantasia, não tem nenhum problema ser, inclusive, né? Mas assim, a ideia é muito interessante. Como é que eu posso ressignificar essa roupa agora que, por exemplo, eu não tenho um palco para apresentar, eu não tenho uma plateia que possa ir com segurança, eu não tenho um teatro funcionando. Como recriar? Como ressignificar? Como transformar isso aqui em outra coisa? Então, a gente vai entender um pouco mais sobre isso hoje usando o 9 de copas. Olha aí, que interessante, já é um spoiler do que a gente vai ver. 9 de copas, ele representa uma superação, uma virada de página, uma vitória. Ele marca um encontro muito frutífero. Ele é o 3 vezes 3, Eros, Psique e Afrodite, todos unidos numa carta só. Dos 4 elementos no caminho do iniciado, né? Todos eles vão despertar características da nossa natureza masculina e da nossa natureza feminina, né? Por exemplo, as formigas que ajudam a separar as sementes, elas estão relacionadas ao elemento terra, né? O caniço, que vai ajudar, por exemplo, vai sussurrar as orientações para a Psique capturar a lã de ouro, tem uma relação com o elemento água. A águia, aqui, que ajuda a Psique a chegar lá no topo, ela representa o elemento ar. E por fim, na descida, quem consegue ajudar a Psique a despertar do sono encantado é Eros, trazendo aqui o próprio fogo. Terra, água, ar e fogo. Os 4 elementos que os alquimistas acreditam que compõem toda a natureza, desde a época da filosofia socrática. Então, o pai terrível, o vilão, ele testa o herói, enquanto a mãe terrível testa a nossa alma. Então, esses perseguidores, esses antagônicos, esse par de opostos, eles estimulam o nosso desenvolvimento. E vocês vão ver isso em todas as mitologias, seja no Star Wars, seja no Harry Potter, seja em qualquer jornada de transformação. A gente vai ter esse aspecto. Então, no nosso caso aqui, eles estão justamente colocando desafios para que a gente possa desbloquear nossa criatividade e encontrar um potencial criativo fluido e inesgotável. E essa é a ideia para a gente encontrar a fonte da inspiração. Eros ele passou por uma transformação também. Vamos entender o que aconteceu com ele, né?
Em um certo momento, Eros era o Cupido. Ele era retratado como uma criança e ele precisou do seu irmão aparecer e antagonizar para que ele virasse adulto. Anti-Eros nasceu e trouxe então essa possibilidade de Eros virar um homem adulto. Só aí que ele pode então encontrar com Psique, a sua contraparte feminina. Então ele vira um ser invisível, ele assume o papel do monstro, captura a donzela do rochedo e se torna um amante invisível e dominador. Ele põe as regras, ele fala o que pode e o que não pode, que ela não pode olhar para ele, que ela que eles vão ficar à noite juntos, que ele chega a hora que ele quiser e etc, etc. Agora, Eros, ele está próximo a se tornar um deus. Então, no momento em que Psique dorme, Eros desperta da sua tristeza e sai voando em busca da sua amada. Ele a encontra, então, adormecida, com a caixa de Perséfone. Deixa eu mostrar aqui que foi legal desenhar isso. Com a caixa de Perséfone, onde contém o creme milagroso, ao lado. E aí, ele com o poder divino dele, ele retira o encantamento, guarda de novo na caixa, fecha a caixa e desperta Psique com a ponta de uma flecha. Depois de despertar, ou seja, de se conscientizar, Psique agora precisa enfrentar Afrodite. Agora, a mãe que testou, a mãe que desafiou a alma, é receptiva. Ela reconhece Psique como parte integrante sua. É Afrodite que comunica a Psique que ela está grávida e acolhe. E aí vem mais um desafio que Afrodite impõe. Psique deveria manter em segredo, um segredo sagrado e secreto, essa gravidez, para que a sua filha nascesse divina. Então, esse segredo deveria, inclusive, ser guardado, inclusive, de Eros. Ela não podia ainda contar para Eros que estava grávida. Então, é o segredo invisível agora. O amor foi demonstrado por ações e não em palavras. Eros experimentava o amor, por exemplo, com um jogo sensual, divertido, lúdico, de sentidos, todos cometidos no escuro. E Psique, ela vivencia esse amor através das suas ações, através do seu dia a dia, do seu passo a passo, na luz do dia. Então, esse amor de Psique agora, ele está no ventre escuro da própria Psique. Então, agora, por um amante divino, o âmago dessa história agora é uma mística que envolve muitos outros mitos, né? É a mística do amor. O fracasso de Psique, da sua última entrega, de despertar ali o encantamento, de dormir. Depois aparece o Deus e ele vem e salva ela justamente naquela ocasião, correspondendo exatamente à fase mais elevada da tarefa dela. Ou seja, aqui a gente tem um êxtase da alma. A gente tem uma entrega tão total, que é o que faz a Psique estar pronta para entrar no reino divino. Você imagina, ela já foi na montanha mais alta, ela já foi no submundo mais profundo. Ela volta, ela morre e renasce. Então sim, agora ela está pronta para viver o divino. Percebem quantas transformações acontecem aqui? Quantos elementos novos que a gente não espera. Então, tudo isso mostra também como é que vai ser as surpresas que a gente vai encontrar durante o processo criativo. Então, é assim, gente, é nesse momento que Eros e Psique se casam mais uma vez, só que agora Psique no status de divina. Os seres humanos agora, eles conquistaram um lugar no Olimpo, mas não graças ao herói, à guerra, e sim a uma mulher, né, que conquistou a partir do mistério do amor e, por mais que possa parecer paradoxal, conquistou justamente através da sua mortalidade, morte, renascimento e ressurreição. Então vamos entender como é que a gente pode unir tudo isso no SSC, sensualidade com criatividade e sacralidade. Ser sagrada significa cuidar do espaço interno
com devoção. Significa amar conhecer a si mesmo, amar o processo de amadurecimento, plantar, germinar, florescer, podar e plantar novamente e assim para sempre. Então, esse lugar que inclusive separa o puro do impuro, separando as sementes, categorizando o que vai ser primeiro, o que vai ser depois, preparar a terra novamente depois que separou as sementes, depois que tirou ali as ervas e as podas que precisa ir para uma composteira, todo esse processo de devoção que a gente faz quando vai cuidar de um jardim, fazer também quando a gente for cuidar da nossa saúde mental, da nossa mente criativa. Se a gente não tem um instrumento afinado, como a gente vai fazer uma música? Se você não tem o seu ser equilibrado, como que você vai ser uma pessoa criativa? Você provavelmente vai ficar na tensão emocional, né? Que é um dos pêndulos, em vez de ficar na tensão criativa. Então, falamos de criatividade, depois somamos isso à sensualidade como uma forma de ser mais sensível. Agora, a gente acrescenta a sacralidade e junta esses 3 elementos importantes. A alma, que é a psique, o cuidado consigo mesma, afinar o seu instrumento interno. Eros, a sensualidade, o contato com o seu próprio corpo, a sensibilidade através dos sentidos. E a sacralidade, que é o contato com o caminho, com o celestial, com a devoção, com a espiritualidade, que é Afrodite. Eros, Psique e Afrodite, numa trindade do 9 de copas, 3 vezes 3. E é daí que vem a inspiração. Vou contar aqui um pouquinho sobre o meu processo de encontrar essa fonte, né, inesgotável e fluida da inspiração. Faz uns 3 anos, eu acreditava que o que me faltava era substrato criativo. Eu viajava para visitar museus em busca de substrato, eu fazia aulas em busca de substrato, eu assistia filmes ainda nessa busca. Eu queria sempre um terreno fértil e nutritivo para tirar, alimentar a minha criatividade e dali ter o material para criar. Hoje eu percebo que eu já tenho bastante substrato, eu já tenho um campo fértil de ideias. Muitas delas, inclusive, só precisa de um pouco de dedicação para um trabalho artesanal, para lapidar, para evoluir, para tirar ali algumas arestas, né? Isso é o que está faltando agora. Então, tem muitas ideias que eu acredito que se eu fizesse, por exemplo, isso toda semana, esta criatividade ia ficar um hábito, ia virar uma fluidez tão incrível que eu poderia compor uma música por semana, eu poderia fazer um número por semana, um personagem por semana, entende? Olha que interessante aí o elemento do desafio também, né? Então, primeiro, aqui vem um ponto muito importante sobre a inspiração. Toda pessoa precisa de estudo, gente. Uma pessoa criativa precisa estudar, sim. Não dá para deixar isso ao acaso. Se você acredita que a inspiração vem do nada, você está totalmente enganado. Na natureza, tudo se transforma. Arte, tudo se copia. Isso porque, na verdade, não existe algo mais fértil do que o caos. Para os ignorantes, eles até podem olhar para aquela bagunça e falar que não tem nada ali, que ali é só sujeira, né? É o que acontece muito quando a gente olha para a terra, né? Nossa, que sujeira, mas não, ali tem nutrientes que você não consegue nem imaginar, né? Olha lá na tabela periódica quantas coisas importantes tem ali. Então, agora, o mais interessante é você exercitar o seu olhar para você olhar para aquilo e ver as possibilidades. Então, substrato criativo é esse conceito que eu criei para tirar do caos os elementos para criar. Na arte, nada se cria, tudo se copia ou se transforma, né? Então, durante muitos anos da faculdade, eu adorava mexer na terra, eu adorava ficar plantando e eu ficava muito, muito intrigada com isso. Muita gente achava que aquilo era sujeira, que tinha que varrer, que tinha que jogar fora. E eu pensando, gente, isso aqui é ouro, isso aqui é ouro. A gente pode fazer muitas coisas
a gente pode plantar até água, se vocês não sabem. Então, sabendo que você precisa de estudo, agora vamos juntar um outro elemento, que é o que você tem dom, que você tem facilidade. Na live com a Pri, a gente falou de vocação, a gente falou das inteligências, né? Das múltiplas inteligências que existem aí, é um estudo super interessante. Então, pode ser que você já tenha uma inteligência artística, uma inteligência musical, uma inteligência sinestésico-corporal. Então, qual é o seu dom? No que você é bom, né? E aí é bem legal você fazer aquele mapa, que eu não sei se eu trouxe, aquele mapa de talentos, trouxe sim, onde você coloca ali todos os seus dons, tudo aquilo que você quer trabalhar, lapidar e também aquilo que você já é foda, né? Então, se já existe ali um domínio do tema, isso já fica bem mais fácil para você entrar e começar a criar algo novo naquilo ali. Se você já desenha, então, que ótimo! Agora, junte esse elemento do desenho, da criação, através da arte, né, visual, para você criar uma coisa fantástica. E aí a gente começa a experimentar algo inédito. Gente, se desafiar a criar algo inédito é muito interessante, muito legal. Segundo, liberar a criatividade tem a ver com liberar as emoções também. Lembra que eu falei que é importante a gente cuidar do nosso instrumento, né? Cuidar da nossa saúde mental e emocional? Isso tem muito a ver com isso. Se você não entende as suas emoções, se você reprime as suas emoções, se você não sabe expressar as suas emoções com maturidade, com certeza você vai bloquear a sua criatividade. Por quê? Lembrando do substrato, as emoções também são um substrato artístico. Porque uma arte carente de emoção, ela não é humana. E se não é humana, não comunica com seres humanos, né? A gente está aqui hoje falando sobre comunicação. Então, existem algumas emoções primárias, segundo uma teoria, que é a alegria, estado pensativo, a tristeza, o medo, a raiva, né? E aí, existem as emoções que são variantes, combinações dessas outras, tá? Nas minhas criações, eu percebo essas combinações, por exemplo, excitação, tesão, desejo, são manifestações da alegria também, né? Do nosso fogo. Também uso muito devoção e desapego, até como pares de opostos, eu quero e depois eu entrego. Também são emoções que são derivadas do medo e da preocupação. Então, quando eu estou com medo, eu busco equilibrar com desapego. Se eu estou com medo, eu preciso desapegar do quê, né? Quando eu estou preocupada e ansiosa, eu equilibro com devoção, com entrega, com a crença de que é algo maior, com uma fé de que tudo vai dar certo. Um exemplo, certo? Então, a gente tira as emoções dessas cápsulas, a gente tira essas emoções dos frasquinhos e deixa elas correrem, né? Essa parte, gente, eu sei que parece terapêutica, mas, gente, é simples, viu? Depois que você entende que emoção tem que mover, é muito mais fácil você fazer uma arte humana e não ficar na tensão emocional, porque se você fica contendo, você vai ficar na tensão emocional e aí o que acontece? Você vira um gerador de conflitos. Você gera conflitos aonde você passa, você se alimenta dos conflitos como a gente se alimentava de novela, de picuinha, de fofoca, para parecer que a vida que está sem graça e insossa fique um pouquinho mais interessante. Não seja essa pessoa. Tensão emocional não é produtiva, pelo contrário, ela leva à distração, ao conflito e ao conformismo e à procrastinação. Como que a gente faz então para liberar as emoções? Eu ontem falei da catarse, né? De você botar uma música, de você canalizar suas emoções, de você se expressar de forma livre, tomando consciência do que você está sentindo e expressando isso de um jeito assim, ó, de qualquer forma, do jeito que tá vindo. Depois você vai lá e escreve tudo no papel, porque aí é bom que você vai entendendo como é que você sente. Então, durante o processo criativo, gente, isso é muito importante, a gente não deve controlar as nossas emoções. A gente deve deixar elas acontecerem. Se vier vontade de chorar, chora. Se tiver vontade de rir, ri e não tem problema. Se você tenta dominar esse cavalo bravo, que é a emoção, o
que acontece é que você leva uma rasteira que eu vou te falar, viu? Não é fácil não. Então, em vez de querer dominar esse cavalo, cavalga com ele, usa ele como veículo para você deixar a emoção correr. Criatividade e expressividade são irmãos gêmeos, tá? Então, se você tiver receio de se expressar, porque a emoção não é bem vista pela sociedade, aí lá vem os Marx e te coloca no bloqueio criativo de novo, né? Lembrando, os Marx é medo, apego, reconhecimento, controle e culpa. Então, vai bloquear a sua criatividade. Então, podemos tomar a seguinte atitude. Ao expressar as suas emoções, você está ajudando a sua criatividade. Ao manifestar a sua criatividade, você estará ajudando as suas emoções. Percebeu que já é um ciclo virtuoso aí de sensibilização? Por quê, gente? Porque sentir é humano. Não devemos reprimir as nossas emoções por mais que elas não sejam bonitinhas. Inveja, insegurança, raiva. O grande aprendizado aqui é o que você vai fazer com elas, né? Eu escolhi expressar através da arte. E é claro, com uma forma madura, né? Para que eu possa, inclusive, ter um impacto positivo nas minhas relações. E não ficar explodindo onde eu vou, que aí isso é gerador de conflitos, ou seja, uma pessoa que está ali na tensão emocional. Terceiro elemento importante são os pares de opostos, né? Os pares de opostos, eles atraem, eles distraem, mas não importa, eles despertam a nossa atenção porque eles saem da lógica do esperado. Ou seja, em vez de você ficar lá na timeline passando, ok, nada de novo, de repente você vê alguma coisa intrigante, pode ter certeza, ali tem um par de oposto. Então eles atraem, eles te distraem da mesmice, né? Aí sim vem o inédito, aí sim vem uma ideia criativa fantástica, quando a gente tá ali no inesperado dos pares de opostos. Então eu sempre dou o exemplo, por que a Lily Angel não é 100% angelical? Por que a cantora e a professora tiram fotos sensuais? Por que a sacerdotisa faz esse tipo de coisa? Ela não deveria ser sagrada, inatingível? Quem é essa mulher que confunde? Então aqui a gente tem muitos elementos humanos que sim, vai gerar conflito, ok, mas como é que eu posso fazer esses conflitos virarem tensão criativa, inclusive para ajudar você que está aqui assistindo essa aula a entender que liberdade é fundamental. Uma exploradora da liberdade, é o que eu sou, eu estou ali querendo testar os limites, né? Então sim, uma mulher criativa, uma mulher sensual, uma mulher que tem qualidades, defeitos, luz e sombra, opostos o tempo todo. E por isso que eu sou livre. Por isso que eu não estou aqui para vender o esperado. Ah, mais uma mulher vendendo nu. Essa deusa aqui não é um ídolo pagão para você satisfazer os seus desejos. Não. Eu estou aqui não é para barganhar uma relação com benefícios. Eu estou aqui para manifestar a minha liberdade, a minha criatividade e a minha sensualidade, porque para mim isso é natural, para mim isso é interessante, para mim isso desperta meu eros e faz eu percorrer esse caminho criativo e querer compartilhar cada vez mais. E aí, para divulgar, gente, como é que a gente faz, né? As pessoas ficam interessadas, elas querem saber, algumas odeiam, outras amam. Gente, o que importa é você se conectar com a sua essência, ou seja, psique, a sua alma. E aí sim, você se conecta com o seu valor. Por exemplo, as ferramentas do mapa astral, né? Saber qual é a melhor forma de você se comunicar, usar os talentos que você anotou na sua estrela de talentos, tudo isso aqui são ferramentas que eu uso para orientar os artistas a conseguirem comunicar a sua arte com essência, sem ficar preso a fórmulas de marketing invasivo. Não, gente, marketing autêntico. Então vamos entender aqui quais são os seus superpoderes.
Os meus eu estou entendendo e usando. Então agora você precisa tomar consciência deles. Porque é através disso que você vai conseguir comunicar a sua essência e ser autêntico, autêntica. Então, não é pautado em buscar reconhecimento, não é pautado em buscar likes, seguidores, não é isso. É muito mais você querer transbordar do que você querer barganhar. E aqui, gente, não pode ter medo. Se você ainda tá no Marx, se você ainda tá com medo de não ser reconhecido, né? Medo e reconhecimento, você não consegue se conectar com a sua criatividade e, portanto, com a sua essência. Quando você tem a sua essência muito clara para você, quando você se conhece, né, no seu lugar sagrado aqui, interno, você automaticamente começa a atrair as pessoas que gostam do que você faz. Por mais que seja esquisito, eu sou uma pessoa esquisita pra caramba, mas eu sei que eu tô falando para quem quer, eu sei que eu tô falando para quem aqui, ó, está seduzido. Então, isso é muito legal. Eu não tô fingindo ser uma coisa que eu não sou. Então, é normal, gente, você não vai agradar todo mundo. Pode ser que seu pai e a sua mãe não gostem, pode ser que seu namorado não goste, a sua namorada, mas não é isso que importa, gente. O que importa é você conseguir comunicar aquilo que você é, do jeito que você é. E pode ter certeza, vai ter gente que não gosta, e é normal, gente, ninguém agrada a todo mundo. Mas o mais importante é que você consiga encontrar, você consiga comunicar para essas pessoas, na verdade, se sentirem atraídas por você. E essas pessoas, elas precisam saber como é que elas comunicam, como é que elas falam. Elas precisam de pessoas sensíveis para relembrar o que é sentir. E aí você se torna o artista, que é a voz não dita de uma sociedade. Você se torna o porta-voz de um grupo. Então, ser sagrada significa estar conectada com a inspiração, com o celeste, com o mundo que desce aqui para você, do mundo da imaginação, do mundo das ideias, do mundo da devoção, tudo que está acima. Ser sensual significa estar conectada com o próprio corpo, com os sentidos e conseguir comunicar isso de uma forma atrativa, sedutora, cativante, né? Criativa para sair das cópias, para unir os pares de opostos, para se assumir com plenitude. Gente, deixa eu ver aqui se tem perguntas. Ok, por enquanto não. Então, o que é importante agora para a gente encontrar inspiração? A gente precisa, sim, se conectar com o corpo é a matéria, se conectar com o imaterial, a imaginação, os sonhos, o celestial, a devoção, você pode chamar do que você quiser. Conseguir agora gestar isso. Por isso que a gestação é revelada depois do retorno do submundo. E a pergunta mais evidente aqui fica, que legal, agora que eu tenho esse ser aqui que eu estou criando, como é que eu vou fazer para valorizar isso? Como é que eu vou nutrir? Como é que eu vou vender? Como é que eu vou comunicar, né? Comunicar com SSC, sacralidade, sensualidade e criatividade. Agora, entender o valor disso, mensurar, precificar, tangibilizar, gente, buscando abundância, né? Buscando crescimento financeiro para todos. Gente, quem é esse ser que a alma está gestando? É sobre isso que nós vamos falar amanhã, sobre o valor da arte e sobre essa criação misteriosa, ok? Muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã, então, a gente continua. Espero você aqui 11h11. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá para você poder assistir todas as aulas, tá? É gratuito, é online e fica disponível só até o dia 17. Então, vamos lá, o link tá na bio. Um grande beijo!